Conceição, eu me lembro, tristeza trago nos olhos todo mundo. Uma casa de sulfato que arrumei pra nós morar. A mulher que é mulher não quer saber. Mamãe eu quero, mamãe eu quero. Resolvi tomar juízo. Eu de nervoso estou aqui ficando gato. Essa canção nasceu pra quem quiser cantar. Senhoras e senhoritas, respeitáveis senhores, está entrando no ar um singelo registro da história das comunicações no Brasil, a era do rádio. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. 1922 foi um ano supimpa. O mundo vivia a euforia do desenvolvimento com o fim da Primeira Guerra e o Brasil completava 100 anos de independência. Em 1922 era fundado o Partido Comunista Brasileiro e em São Paulo, na Semana de Arte Moderna, artistas como Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Oswaldo de Andrade gritavam "To be or not to be?". No Rio de Janeiro, o governo da República patrocinou a exposição do centenário da independência para apresentar o que havia de mais avançado no início dos anos 20. A empresa americana Westinghouse instalou no cume do Corcovado, ainda sem o Cristo Redentor, a primeira estação experimental de rádio no país. A primeira e histórica transmissão foi o discurso do presidente Epitácio Pessoa em plena campanha para eleger seu sucessor, Arthur Bernardes. Mas a novidade, que parecia mágica, não foi muito bem recebida, como nos conta um ilustríssimo espectador, Edgar Roquete Pinto. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Roquete Pinto foi muito mais que um fundador da radiofonia no Brasil. Ele foi, na verdade, um gênio, um herói brasileiro, na medida em que ele era um médico, antropólogo, pesquisador e defensor de índios. E, finalmente, em 1923, ele teve a coragem de fundar uma primeira emissora no Brasil, que ele titulou, com um grupo de amigos, não é? De Rádio Sociedade. Então, numa sapataria, puseram vários aparelhos de rádio, convidaram pessoas da alta sociedade para assistir à inauguração, a determinada hora. E agora, começou um ruído que ninguém sabia qual era. Aquele ruído não entrava a voz. E daqui a pouco só viu o palavrão. Porra, pega isso aí! Sou filho disso! Pega isso aí! As senhoras todas ali. Os primeiros receptores eram absolutamente toscos. O próprio Roquete Pinto, inclusive, ajudou a fazer com galena, rádio de galena. Eram umas caixinhas que aos poucos foi se aperfeiçoando, mas logo depois se importavam os aparelhos que, evidentemente, já existiam em produção nos Estados Unidos, né? Na Europa. A partir daí, os pianos clássicos e robustos são substituídos pelos aparelhos de rádio, menores e muito mais baratos. E a música popular brasileira, principalmente o samba, ganha um fortíssimo aliado. Violão, companheiro de amargura. À medida que o rádio cresceu, né, e o rádio penetrou na classe média, ele foi o principal causador, né, da riqueza do samba. Quer dizer, porque na medida em que a música popular ia se desenvolvendo, o samba ia se desenvolvendo, no rádio, o samba ia ganhando características muito próprias. Tive medo de afirmar, quando toco no bordão, só toda minha alegria, que me vai no coração, quer de noite, quer de dia. Violão, eu te juro de verdade, por estas cordas daria toda minha mocidade. E aos poucos o rádio foi se firmando, mas ainda de forma muito precária. A rádio brasileira era uma atividade ainda um pouco amadora, quer dizer, ele não tinha um sentido do ritmo. Então era comum assim, o locutor dizia, de passagem pelos nossos estúdios, neste quarto de hora, os programas geralmente eram de 15 minutos, neste quarto de hora, o cantor Francisco Alves cantará para vocês, se você jurar. Aí o Francisco Alves, que estava lá,
tirava o violão da caixa, afinava o violão, tchum, tchum, e o ouvinte ficava esperando. Para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar. Para melhor vender seus aparelhos de rádio, a fábrica Philips cria uma estação própria e entra em cena, ou melhor, no estúdio, um personagem com um certo espírito globalizado que mudaria radicalmente os rumos do rádio brasileiro. Em fevereiro de 32, houve uma revolução no rádio brasileiro, que foi o aparecimento do programa Cazé na Rádio Philips. O Cazé, ele não era artista, ele era vendedor de rádio. E ouvinte de rádio, inclusive de rádio de ondas curtas. Ouvia o rádio americano, ouvia o rádio inglês, né, que é os dois rádios mais avançados do mundo. E percebeu que havia uma grande diferença entre a rádio de lá e a rádio de cá. Ademar Cazé imprimiu ritmo à programação brasileira, dividindo seu programa em outros pequenos programas também divididos em quadros. O almirante, o Henrique Forez Domingues, ele fez, dentro do programa Cazé, o primeiro programa produzido, quer dizer, inserções musicais, vinhetas, entra orquestra, entra não sei o quê, entra o rádio brasileiro, que era exclusividade. Ele pegava um cantor, Silvio Caldas, lá que Francisco Alves, Carmirão, lá quem fosse, pagava para cantar apenas no programa Cazé. E ele reuniu o que havia de melhor da música, esses nomes todos. Eu cheguei como garoto a cantar no programa Cazé. Cantei no programa Cazé, que era um programa famoso. Eu cantava mais ou menos bem, e ele depois falou pro meu pai, pensei que fosse pior. Ali também surgiu uma pérola, uma música composta especialmente para vender um produto. Era o primeiro jingle brasileiro. Aliás, quem compôs foi um compositor chamado Antônio Nássara, grande Nássara, né? Fez para o primeiro jingle, ele fez para uma padaria que tinha em Botafogo, chamada Bragança, Pão Bragança. O que me ocorreu foi fazer um anúncio como se fosse um fado, porque era para agradar o dono da padaria. Essa aqui é a grande verdade, não era para agradar o público, né? Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão, que não seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão. O programa do Cazé geraria, inclusive, uma peça histórica do Noel Rosa, de babado, né? De babado, sim. Meu amor ideal, de babado, não. De babado, sim, meu amor ideal, sem babado, não. E aí ele improvisava sobre esse refrão, na segunda parte, naturalmente, da música, improvisava tudo, né? Falava de tudo, falava do patrocinador, falava e veiculava o produto, veiculava a atualidade, fazia crônica de época dentro da sua visão crítica, às vezes ácida, mas sempre genial, de Noel Rosa e seus amigos, como Marília Batista. Passaram 5 anos com o de babado e fazendo o programa do Cazé. Quando eu ando a seu lado, você sobe de valor. Seu vestido sem babado é você. Sem meu amor e assistência, sem doutor. De babado sim, meu amor ideal, sem babado não. De babado sim, meu amor ideal, sem babado não. E o Brasil cresce, se desenvolve, na economia e na cultura. No poder desde 1930, Getúlio Vargas enxerga o país além das fronteiras do Triângulo São Paulo, Minas, Rio. Era o Estado Novo. Getúlio Vargas o que é que fez? Viu que um país de dimensões continentais como o Brasil precisava naturalmente de um grande veículo que pudesse uni-lo especialmente e estrategicamente. Qual era? O rádio. O governo nacionalista passa a controlar uma importante multinacional, proprietária de um forte jornal, de algumas revistas e de uma simples estação de rádio, que seria a porta-voz de todo o projeto político de Getúlio Vargas. Alô, Brasil. Esta é a PR-8 Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E o que era apenas um nome virou uma determinação: fazer uma rádio nacional. Aí ninguém mais segurou a Rádio Nacional, porque veio para essa emissora antiga PR-8 o que havia de melhor. Tudo era bom, parece que todo mundo fazia as coisas muito bem, não é? Nós tínhamos aqui
um elenco de mais de 100 atores e atrizes. Nós tínhamos 4 ou 5 orquestras, regional. Tínhamos os melhores produtores de novelas. O primeiro cantor contratado da Rádio Nacional foi Nuno Rolando. Depois veio Orlando Silva, trazido pela grande radioatriz Esmeralda dos Santos. E a primeira cantora a interpretar uma canção foi Elisinha Coelho. A Rádio Nacional era um luxo só, porque a Rádio Nacional tinha as melhores orquestras, os melhores maestros, os melhores radioatores, um elenco fantástico. Pra vocês terem ideia da força da Rádio Nacional, em janeiro de 1943, foi criado um programa exclusivamente para o lançamento da Coca-Cola no Brasil. Esse programa chamava-se 1 Milhão de Melodias. Nessa hora tão feliz, lararararorerará, Coca-Cola, larerará, larararará, lararará, uma coisa de louco. Mas, para não dizer que tudo eram flores, o controle do governo trazia certos incômodos. Uma vez chegou o Sheik lá, nós fazíamos umas críticas da Petrobras, etc. E ele foi lá e disse, olha, Sr. Marcos, eu vim aqui porque algumas críticas que os senhores estão fazendo no programa, algumas críticas à Petrobras, que nós achamos injustas, queríamos explicar, etc. Não é de hoje, eu estou procurando o senhor há algum tempo, não tenho encontrado o senhor. Eu digo, olha, é isso que está me preocupando. Eu disse, como? Eu digo, porque eu estou aqui, é o resto do chão, eu tenho endereço, eu tenho telefone, tenho tudo, estou aqui todo dia, e a Petrobras não me acha. Como é que a Petrobras quer achar petróleo no fundo do mar? Mas, política à parte, o rádio invade outras áreas. O ludopédico, esporte que no começo do século agitava a aristocracia, torna-se popular e ganha um nome bem mais simples, futebol. E o casamento rádio e futebol transforma o esporte em espetáculo. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o ar. É claro que o jogo de futebol pelo rádio é um jogo muito melhor do que aquele que você vê. Porque o narrador, ele tem que ser craque. Ele tem que prender a atenção do ouvinte, enfim, exagerando. Não há outro meio. Então, no jogo transmitido por rádio, a bola passa raspando sempre nas traves. É um ataque, são todos perigosos. Os lances polêmicos são muito mais numerosos. Foi pênalti, ou não foi pênalti, esse juiz. Isso é fundamental para atrair e o ouvinte fica imaginando um jogo maravilhoso. E o futebol, maravilhoso por excelência, ganha um forte reforço. A imaginação e a voz de um verdadeiro craque da música popular brasileira. Em 1916, o Ari Barroso passou a transmitir futebol. E aí mudou a transmissão. Porque o Ari Barroso fez da transmissão de um jogo de futebol um programa de rádio. Como? Ele próprio, ele era engraçado, ele era cáustico, ele era crítico, ele era tudo. Ele era uma personalidade fantástica. Ele usava isso na transmissão. A sua paixão pelo Flamengo, ele era parcialíssimo, não tinha isenção nenhuma. Os jogos eram transmitidos pelos locutores no meio da arquibancada, no meio do povo. E aí, muitas vezes era gol e o ouvinte não percebia, porque a barulhada era tanta que o ouvinte não sabia. Aí ele inventou a gaitinha, exatamente, que era um som para diferenciar de todo o som, né, em torno. E aí o ouvinte de casa sabia que era gol. E era fácil perceber de quem, porque se fosse do Flamengo, ele ficava a vida toda. Se fosse do adversário, acabava. Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perácio. Perácio a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Negedli, os sanduíches, níveis que gol! A cobertura esportiva, além de divertir e informar, também foi a escola para muita gente mostrar seu valor. Fiz futebol muitos anos e tomar pedrada na cabeça, pilha. Isso te dá muita cancha para você trabalhar com um público diverso, que você está tendo que entrevistar num vestiário de futebol após um jogo, que vai de homem ver homem pelado, você não imagina como é que é, cotovelada.
você tem a torcida adversária contra, especialmente nos jogos do interior. Então você acaba aprendendo e tendo que se assimilar todo o ambiente adverso para você exercer o seu trabalho. Eu me lembro que uma vez em Votuporanga, eu estava entrando no campo para entrevistar um jogador, o cara me joga uma casca de melancias nas costas, vai atingir as costas de quem? Do gordinho, do maior, vai direto. E eu, meus amigos da Rádio Cultura, quase que a melancia sai pela boca. Usando de muita alegria e de muito bom humor, essa caixinha de surpresas atraía pessoas de todas as idades. Eu fui interno 6 anos no Colégio Militar e a minha geração, não só do Colégio Militar, mas a minha turma da Praia do Flamengo, uma turma braba, garotada, tudo irreverente já naquela época, nós tínhamos um vício terrível, além do esporte, além de namorar, aquelas coisas, a gente tinha um vício que a gente não abria a mão, que era ouvir rádio. A gente ouvia rádio adoidado, pra você ter uma ideia, estava toda a turma reunida, chegava 8 horas da noite, subia todo mundo para os seus apartamentos para ouvir a PRK-30, o Castro Barbosa e o Lauro Borges, que são, de uma certa forma, os pais do nosso humor atual. E agora, para atender a renitentes pedidos de vários ouvintes, desses ouvintes que não dão uma folga, vamos ouvir aqui, em Lá sustenido bem mole, a nossa grande fadista Maria Joaquina Dobradiça da Porta Baixa, vulgo a Severíssima, cantando uma interessante trapalhada que ela mesma vai anunciar. Não sei se vai ou se fica, é a minha maior. Eu que tenho 2 amores, um aqui e outro acolá, e o de cá pede que eu fique, o de lá pede que eu vá, o de cá pede que eu fique, o de lá pede que eu vá. Nós, na televisão, eu e o Paulo Silvino, fizemos um programa chamado TVO TV1, que já era no clima da PRK-30. O Planeta tem também o clima da PRK-30. E qualquer programa de humor agora, dos anos pra cá, na televisão, é todo baseado, calcado em cima dessa coisa genial, fantástica, insuperável que foi a PRK-30. Claro, outros programas aconteceram. O Balança Mas Não Cai, por exemplo. Eu imaginei o Balança Mas Não Cai porque era uma época de após-guerra e havia muita dificuldade de aluguel, de alugar, de apartamentos. Então, eram caros os aluguéis. As pessoas, 2, 6 pessoas se reuniam, alugavam um apartamento e moravam juntos. Eu imaginei que de noite aquilo ia ser um balancê danado, né? Então saiu isso. Edifício balança, mas não cai. Quando eu falo, você não acredita. Você que é feliz, primo. Ah, eu sou felicíssimo. Se eu não estivesse nessa situação, eu ajudava você, mas eu estou enterrado. Você está enterradíssimo. Você não precisa acertar o relógio pelo Big Bang, por exemplo. Não, meu despertador é um galo que me acordava todo dia às 6 horas. É? Mas agora, coitado do galo, não? Morreu? Não, mas eu preciso levá-lo ao relojoeiro para acertar pelo horário de verão, que ainda está cantando pela antiga. Se alguém me influenciou, se algum fator teve uma química preponderante na minha formação, foi o rádio, o programa de humor da rádio. Até as próprias novelas de rádio a gente ouvia. Minhas tias todas adoravam as novelas de rádio, aqueles dramalhões todos maravilhosos, etc. e tal. Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, as Pílulas de Vida do Dr. Ross tem o prazer de apresentar... Presídio de Mulheres. Eu vim para a Rádio Nacional em 52. Nós criamos aqui um horário das 3 horas da tarde que se chamava o Presídio de Mulheres. Era um script do Mário Lago, eu fiz quase toda essa série, era maravilhosa, de bem escrita, de boa música acompanhando, a sonoplastia era perfeita. Nós tínhamos o Lorival Faisal, que era o sonoplasta-chefe, ele descobria sons incríveis para as novelas. Apenas Violeta acabou de entrar na biblioteca. Que agradável surpresa, Violeta. Não tinha nada que fazer e resolvi descer da biblioteca para apanhar um livro. Que era uma novela? Sim, uma coisinha ligeira. Uma moça pobre e um rapaz de sangue azul que se apaixona por ela. Você não acha que a novela que nós estamos vivendo é mais interessante? Sem dúvida, querido. Você é como uma flor exótica e desconhecida cujo perfume entorpece os meus sentidos. Cale-se, Miguel. Cale-se e me beije. Amo-a, Violeta. Amo-a com toda a minha alma.
Eles ouviam isso o dia inteiro. A audiência era total na Rádio Nacional. E não era só no Rio de Janeiro, não era só em São Paulo, era no Brasil inteiro. O galã da novela do rádio, a menina tem aquele galã do jeito que ela quer. Ela cria louro, alto, de olhos azuis, ou moreno, índio, sei lá. E a mesma coisa são os homens que criam as suas heroínas. A grande sedução do rádio é que ela liberta a imagem. E a televisão prende, aprisiona a imagem. Você podendo fazer a sua imagem, você viaja. Você viaja para todos os recantos que a sua imaginação permitir e usar. Então você constrói o cenário que você quer, você imagina a beleza que você quer. Se você faz uma novela de época, por exemplo, você tem que fazer os cenários de época, roupa de época, etc e tal. E no rádio não. Estamos em 1922, pronto. Canta as músicas de 1922 e pronto, né? Todo mundo quer saber sempre, né, o que aconteceu de engraçado no rádio. Claro, muita coisa aconteceu, né? Gente que trocava fala, gente que esquecia, que ficava sentado e se distraía e tal. E aí um ator ensaiou e tal, e na hora do rádio teatro mesmo, na hora que foi pro ar, ele, não sei porque ele não entrou no estúdio e ninguém percebeu. E estava na hora da fala dele e não sabia onde é que ele estava. E o diretor do espetáculo, porque nós tínhamos vários diretores, né? O diretor veio no corredor pegar um ator para dizer a fala dele. E quem estava passando era o Floriano Faisal, que só fazia programas humorísticos. E a fala desse cidadão era um homem que estava morrendo. E o médico estava examinando e ele tinha que dizer, ai, não, doutor, ai, não, porque ele estava morrendo. Ele estava com muita dor e morrendo. E o Floriano Faisal entrou no estúdio correndo, não sabia o que estava acontecendo. E aí apontaram no script a fala para ele, né? E ele que só estava acostumado a fazer humorismo, em vez de dizer, ai, não, doutor, ele falou, aí não, doutor, aí não. Aí ninguém aguentou, né? Todo mundo riu, suspenderam a música e tal. Mas, novamente, o mundo sofre mais uma longa fase de tristezas, a guerra. Uma guerra que ofertora, não permita Deus que eu morra, vem que volte para lá. Os soldados precisavam de armas e alimentos, e o público precisava de notícias. O rádio, naturalmente, teve o seu grande momento em termos de radiojornalismo a partir da guerra, né? A partir de 1939, o mundo inteiro, é claro, começou a se preocupar e a viver e a experimentar os horrores da guerra, que se desenrolava ferozmente na Europa, né? Em todos os seus teatros de batalha, de frontes. E a partir daí, é claro que o rádio começou a fazer do seu radiojornalismo mais uma necessidade e uma vitalidade do rádio, né? Então, isso gerou um radiojornalismo poderoso. Radiojornalismo que não pode, naturalmente, deixar de omitir o nome do repórteresso. Atenção, atenção! Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia noticiando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor. O repórteresso foi o grande veículo, né, para você se manter informado. Se você dormisse sem ouvir o repórteresso, edição das 8h25 da noite na Rádio Nacional, ou das 8 da manhã, você simplesmente não vivia na Terra, você vivia em outro planeta. O repórteresso era tão importante quanto o Jornal Nacional hoje. Você quer saber uma notícia, sabe que às 8 em ponto tem esse noticiário. Para todos os ouvintes, o desaparecimento do repórteresso foi uma tragédia, porque na verdade todos se consideraram órfãos de um ou do mais importante noticioso do rádio de todos os tempos na história brasileira. E atenção! Durante 27 anos, o repórteresso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórteresso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei.
O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1954. Suicídio de Getúlio Vargas. 1956. A União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo com os votos da Esso. Dentre todos os motivos, o que melhor solidificou a enorme audiência do rádio foi a possibilidade do público poder conviver ao vivo com os ídolos criados pela música. Havia os discos, as vitrolas, mas havia também a radiola e os programas de auditório. Prosseguindo com o nosso programa de hoje, O primeiro programa de auditório foi feito no Brasil, foi feito pelo Almirante. Um programa chamado Caixa de Perguntas, na Rádio Nacional. Isso, final da década de 30, início de 40. Era um programa foi de perguntas, era isso. O pessoal do auditório respondia perguntas, ganhava prêmio. E o maior de todos os programas foi, sem dúvida, o César Alencar. Alô, alô, alô. Muito obrigado, muito obrigado. Não, olha, chega, não faça muito barulho, olha o exagero. Vou cantar com o papai a marchinha do Pichem. Fernando, sinal pra mim, atenção, hein? A mulher quando se ajuda, chora a vida alheia, começa na lua nova e acaba na lua cheia. Era um programa tão extraordinário que na véspera do programa já havia fila para a entrada no auditório. Todo mundo vinha assistir, vinham de fora, caravanas. Eu sei que a madrugada, pela madrugada na Praça Mauá, tinham filas homéricas para assistir o programa César de Alencar. Você caminhava por uma rua, qualquer que seja, do Rio de Janeiro ou de outra qualquer cidade do Brasil, e fazia eco, porque todas as casas, todas as residências estavam ligadas no programa César de Alencar. Um programa que ocupava as tardes de sábado, onde iam todos os cantores e onde surgiu a grande briga, a grande rivalidade Emilinha versus Marlene. E chegou ao ponto de a Emilinha ficar a vedete do programa César Alencar e a Marlene foi ser a vedete de um outro programa de auditório, do Manuel Barcelos. Essa disputa entre as duas era uma das coisas mais fascinantes do rádio, né, na época. Eu lembro que tinha um senador chamado Caiado de Castro, que dizia que a sociedade brasileira não é dividida entre capitalistas e comunistas, é dividida entre marlenistas e emilinistas. Os auditórios se dividiam no Brasil e na Rádio Nacional num tratado das Tordesilhas surreal e absolutamente louco, que dividiu o Brasil entre o Brasil de Emilinha Borba e o Brasil de Marlene. Mas além de marchinhas de carnaval e polêmicas, o programa lançou também alguns símbolos sexuais. O César Alencar, quando me apresentava na Rádio Nacional, ele virava assim para a porta e apontava, gritava: e agora, com vocês ele, o cowboy do rádio brasileiro, Bob! Quando ele falava Bob, as mulheres no auditório, ai, Bob Neto! Era uma loucura. Tornei-me um ebre na bebida, busco esquecer. O rádio, naturalmente, gerou os grandes ídolos que eram consumidos através das vozes. Mas como mostrá-los ao Brasil inteiro? Era fundamental que o cinema os absorvesse. Vocês vão assistir um filme nacional. Uma fitinha dessa vez agrada. O que vocês estão pensando? O cinema nacional está muito melhorado. Por exemplo... Ai, ai, meu Deus, tem pena dos tormentos meus.
gênero musical no cinema brasileiro é introduzido pela Cinédia com a série Voz do Carnaval, Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Carnaval. As armas e os barões assinalados vieram assistir o carnaval. Cantando espalharei por toda parte que o forte estandarte vai ser seu Cabral. Quem vê a minha figura diz que eu sou assim, assim. A minha caricatura deve ter raiva de mim. O cinema obedece às diretrizes do rádio. O rádio é uma informação, um número musical. O cinema é uma historinha, é um esquete e um número musical. Todos os filmes que eram de fim de ano para o carnaval chamavam os artistas, os cantores para fazer a música e ali era divulgado muitas músicas, marchinhos, sambas, enfim, tudo. Não te esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Barracão de zinco, tradição do meu país. Barracão de zinco, pobretão infeliz. Ai, barracão. O público vai ao cinema porque quer assistir, quer conhecer os ídolos do rádio. Emilinha Boba, por exemplo, será que ele é alta, é baixa, é gorda, é magra? E quando chegavam, graças a Deus, gostavam da minha imagem, né? Maria chega no baile toda parceira, porém só fica tomando chá de cadeira. E se outra moça lhe diz que o baile já vai terminar, Maria diz que não foi ali pra dançar. Mentirosa, 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 mentirosa. Eu acho que o cinema e rádio ficaram de mãos dadas, assim, foi uma força só. Tem pena dos tormentos meus. Ai, ai, meu Deus, tem pena dos tormentos meus. E o cinema nacional impera no gosto popular, cria hábitos, dita modas. O trenzinho vai, o trenzinho vem. Como eu aparecia sempre tocando acordeon, foi uma febre. Todo mundo veio tocando acordeon. Eu dançava muito e jogava cabelo em cima do acordeon, aquela coisa. Então as meninas ficaram... Eu era a Xuxa da época, né? Então eles queriam me imitar, fazia isso, jogava a perna para cá e ali, sabe, tinha que fazer esse jogo de cena para não ficar, porque o acordeon é um instrumento muito bruto, muito feio. É um caixote bem acabado, né? Na frente. Então se você não fizesse uns trejeitos, ficava um negócio feio. Você vê que todo mundo toca acordeon, não sai do lugar e tudo. Então eu inventei essa maneira e agradava o público, né? E as meninas queriam fazer igual. Mas o cinema é uma via de mão dupla, onde futuros astros, ainda jovens, buscaram inspiração para criar personagens que durariam a vida inteira. Foi de um filme que eu vi do Tyrone Power, que era um galã, sei, famoso na época, num filme Idílio nos Alpes, com a Sonja Henie, aquela patinadora. E nos Alpes, o pessoal que cuidava das ovelhas, daquelas manadas, daquela coisa toda ali, né? Eles cantavam de uma montanha para outra, para provocar o degelo, para o degelo cair e eles passarem com as ovelhas. Então isso eu vi no filme. Eles fazem isso. Então de uma montanha para outra, eles se comunicavam. Eu falei, pois eu vou fazer igual a esses caras. Aí comecei a exercitar o gogó.
E eu tinha um amigo de infância, chamado Bento da Cinta Franco. Eu ficava de uma calçada, o Bento ficava na outra. Eu daqui gritava para ele, Bento! E ele dava para Nelson! Bento, Nelson, Bento, Nelson! As menininhas passavam assim, aí, igualzinho o filme. E eu aqui, arranjava as menininhas, as namoradinhas, né? E assim foi que eu fui pro rádio. Eu fiz uma adaptação de Ó Suzana e comecei a cantar assim. Aí todo mundo gostou. Certa vez eu vim montado, ai, ai, no cavalo alazão, numa estrada toda cheia, ai, ai, de buracos pelo chão. Ó Suzana, não chores por mim, pois eu vou pro Alabama, ai, ai, tocando bandolim. Ó Suzana, não chores por mim, pois eu vou pro Alabama, ai, ai, tocando bandolim. Ó Suzana, tira-lhe-tore, 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 ouça, vá viver a sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. Eu tenho 64 anos e comecei em 1958. E nessa época, o grande momento do brasileiro de lazer era o rádio. E eu era estudante de Direito e apareci com o disco, meu primeiro disco, ainda como estudante. Depois fui contratado pela televisão Tupi, pelo Flávio Cavalcante. E depois, com o sucesso do Ouça, que a Maísa apareceu lançando essa música, que é uma música padrão, um grande sucesso até hoje, eu fui a voz masculina do Ouça. E foi um sucesso. E eu comecei a ser convidado para participar dos grandes programas de rádio, principalmente da Rádio Nacional. Um alguém que só carinho pediu, e você fez questão de não dar, fez questão de negar. O casamento do rádio com a música e com o cinema permite também outros casamentos e bem duradouros. Olha, a nossa história é esquisita. Nós vivemos juntos como noivos, vamos dizer, 40 anos, né, Gulão? 42 anos. Depois ele resolveu casar. Resolveu se casar. Tá bom, então vamos casar. Estamos casados há 6 anos, quer dizer, 46 anos que vivemos juntos. Vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso. Copacabana eu era crooner. Era eu, Dodge Boteiro, Jorge Goulart, que toda noite a Rádio Nacional irradiava o Ritmos da Paderra. Foi aí que nós ficamos famosos, conhecidos. Aliás, quem me fez ir para a Rádio Nacional foi a Marlene. Chamou o Vitor Costa, foi assistir. Ah, tem uma cantora nova, uma voz grave, interessante. Você tem que ir lá assistir. De tanto ela insistir, o Vitor foi e me contratou. O meu coração não me... E a música popular ganha novas fronteiras, novos países. A francesa me chamou de mon chéri. Cantávamos em português na China, em Israel, na Rússia, nas Áfricas. Não interessava se eles estavam entendendo ou não. Mas nós tínhamos uma coisa rica da música popular brasileira, que era a parte melódica da música, né? Atrás de uma espanhola, eu quase fui a Madrid. A mais importante estrela brasileira que brilhou em todos os palcos, estúdios e telas por que passou foi, sem dúvida, Carmen Miranda. Carmen fascinou multidões no Brasil e no resto do mundo, sempre seguida de perto pela primeiríssima fã, sua irmã mais nova. Mais tarde um pouco, eu comecei a gravar, na Odeon também. A Carmen já cantava lá, já tinha ido a Buenos Aires,
e chamavam lá La Miranda. Depois eu fui com ela, já cantando juntas, e aí já chamavam Las Hermanas Mirandas. Foi ótimo. Carmen e Aurora foram as pioneiríssimas, com muita beleza e muita inteligência. Nós fomos convidadas para gravar cantoras do rádio. Mas a Carmen tinha um poder de criatividade fora de série. Ela mandou fazer 2 casacas de lamê dourado e cartolina. Eu tenho esse retrato com ela. Maravilhoso. O compositor André Filho disputava o concurso de carnaval de 1935 com uma música belíssima, interpretada pela jovem Aurora, com apenas 19 anos. Apesar de todo o sucesso popular, esse verdadeiro hino obteve apenas o 2º lugar. Maravilhosa, cheia de encantos meus, cidade maravilhosa, coração do meu... O André Filho, sim, era um compositor muito bom. E ele ficou tão triste que venceu uma lá qualquer. E ele disse, não faz mal, Aurora, não se incomode não, porque Cidade Maravilhosa vai ficar eterna. E ficou eterna. Berço do samba e das lindas canções que vivam na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa. Eu adoro isso. Coração do meu Brasil. E nem só de samba e carnaval vive o rádio. O Brasil é um país imenso e o rádio consegue difundir culturas e ritmos bem diferentes. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho. Quando eu comecei em 1943, cantava com um regional do Rogério Guimarães, na época na Rádio Tupi, e lá conheci grandes músicos, grandes violonistas, como Araújo, Arlindo, bons pandeiristas. Cantei um dia numa festa com um grande regional do Benedito Lacerda, Tico Tico no Fubá, e ele me apresentou ao Braguinha. Eu gravei Tico Tico no Fubá e foi um sucesso extraordinário. Até hoje eu canto essa música. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e tiro sai. Então eu tenho pena do sujo que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. E num belo dia, um famoso programa de auditório teve a grande sorte de receber a visita de uma ainda pequena e tímida fanzoca. Eu estava em casa, disse que ia sair com um primo para tomar um sorvete. Fui à Rádio Cruzeiro do Sul, na hora dos calouros do Ari Barroso, e cheguei no auditório, faltaram alguns calouros. O contra-regra disse assim, você quer cantar? Eu disse, claro que eu vim aqui, posso aceitar esse pedido na hora, vou aceitar na hora. Então vamos lá, vamos dar um ensaiozinho, porque você vai cantar. Vai cantar o quê? Eu disse, deixa comigo. Aí fui lá e cantei uma música que era sucesso da Aracide Almeida, O X do Problema. Tirei nota máxima, ganhei R$5.000, que deu para fazer muita coisa. E não parei mais, estou até hoje vendo se aprendo. Corre, corre, na brequinha que eu vou ver meu bem. Corre, corre, na brequinha pela estrada, né? Corre, corre, na brequinha que eu vou ver meu bem. Eu sou gamada pelo carnaval, eu gosto. Vou mostrar para vocês, eu consegui, com as músicas que escolhi até hoje, ser campeã de 13 anos, músicas de carnaval. Cantar alguma, porque se eu for cantar todas, vou tomar muito tempo desse programa maravilhoso. Bom, comecei com a Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa, se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá, mulata bossa nova, caiu no rally-gali, e só dá ela, na passarela. Tomara que chova,
3 dias sem parar, oi, tomara que chova, 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água e eu preciso me lavar. De promessa eu ando cheia, quando conto a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me canso, que me cansa é pensar que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. O rádio foi uma coisa muito gratificante para todos nós, porque levava a nossa voz, a nossa música com aquela orquestra maravilhosa que nós tínhamos na Rádio Nacional, de 60 professores, 60 figuras, violinos e tudo, uma orquestra completa, com os grandes maestros. Então isso foi muito bom, foi uma época maravilhosa. E eu tenho muita saudade daquele tempo. Os cantores daquela época eram os cantores dos anos dourados. As vozes mais lindas do Brasil de todos os tempos passaram pela Rádio Nacional. Francisco Alves, Vicente Celestino, Orlando Silva, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Moreira da Silva, Silvio Caldas, Carmen Miranda, Aurora Miranda, Aracide Almeida, Emilinha Boba, Marlene, Bob Nelson mesmo. 4 Asas, um Coringa, vocalistas tropicais, Trio Iraquitã, Trio Nagô, Trigêmeo vocalista. Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Ivon Cury, Carmélia Alves, Luiz Vieira, Ângela Maria. Olha que turma, olha que cantores, gente. Quem canta como Elisete Cardoso? Como Linda, Decinha, Odete Amaral, que eu era fã. Os grandes cantores Gilberto Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas. Olha que bom falar desses cantores, Carlos Galhardo. Regidos por Guerra Peixe, Radamés Inhátalis, Hércules, Vareto e outros mais. Alberto Lazzori, Maestro Guaraná, Romeu Guipesman, Chiquinho, Eduardo Patané. Ah, meu Deus. Até hoje, ninguém esquece as músicas do Ari Barroso, João de Barro. Ninguém esquece as músicas que João de Barro fez para Emilinha, a Rainha da Marinha. nossas canções cruzando espaço azul. Vamos reunidos num grande abraço, corações de nós.